Como você lida com as dificuldades, com os sofrimentos, com as perseguições da vida cristã? Quando nós olhamos para o início da igreja cristã e nós lembramos as grandes dificuldades, os grandes sofrimentos e perseguições que os primeiros cristãos enfrentaram, isso nos ajuda a enfrentar as nossas dificuldades de hoje. Portanto, quero convidar você a retornarmos lá nos primeiros séculos da igreja cristã e vermos as dificuldades que os primeiros cristãos sofreram. Nós vamos observar 6 momentos importantes de grande perseguição aos cristãos e como eles permaneceram fiéis ao Senhor Jesus. Eu sou o pastor Leandro e espero que esse vídeo também lhe ajude a crescer em Cristo. A perseguição à igreja cristã era de 2 tipos, eclesiástica e política. Nos primeiros anos da igreja cristã, a perseguição partiu dos judeus, portanto uma perseguição eclesiástica. Mais tarde, a perseguição partiu do Estado romano, portanto uma perseguição política. E as perseguições eram locais e esporádicas, momentos de perseguição e momentos de paz para a igreja. E elas foram assim até o ano 250, quando as perseguições se tornaram mais intensas e gerais. Só no ano 313, com o Edito de Milão, as perseguições cessaram. Vamos ver então 6 momentos importantes de perseguições aos primeiros cristãos. O primeiro momento de perseguição do Estado romano aos cristãos partiu do imperador Nero. Ele governou Roma do ano 54 até o ano 68. Nero foi tão cruel com os cristãos a ponto de encher cidades com cadáveres humanos. Muitos cristãos viam em Nero o anticristo, tamanha sua crueldade. O próprio Nero ordenou um incêndio em Roma e pôs a culpa nos cristãos. Isso provocou uma grande perseguição aos cristãos em Roma. Nesse período, os apóstolos Pedro e Paulo foram mortos em Roma. O segundo momento de perseguição aconteceu no ano 95, durante o governo de Domiciano. Os judeus haviam se recusado a pagar um imposto ao imperador. E, como os cristãos também eram identificados como judeus, os cristãos também sofreram as consequências da fúria do imperador. Foi durante a perseguição de Domiciano que o apóstolo João foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o livro de Apocalipse. O terceiro momento de perseguição à igreja foi um momento mais organizado de perseguição e aconteceu no ano 112. Plínio, administrador da Bitínia, escreveu uma carta ao imperador Trajano, onde falava sobre o assunto do cristianismo. Segundo Plínio, o cristianismo estava se espalhando numa velocidade tão grande e conquistando novos adeptos que os templos pagãos, romanos, estavam ficando vazios e os vendedores de animais que eram sacrificados nesses templos pagãos não tinham mais lucro no seu comércio. Durante essa perseguição, os cristãos não eram caçados, perseguidos assim. Mas se um cristão fosse denunciado, ele era levado para um tribunal e nesse tribunal lhe perguntavam se ele de fato era cristão. Se o cristão respondesse afirmativamente 3 vezes, ele era condenado à morte. Mas caso renunciasse e adorasse os deuses romanos, então ele era inocentado.
Durante essa perseguição organizada por Plínio e o imperador Trajano, morreu o abençoado Inácio, bispo de Antioquia. Ele foi enviado da Síria para Roma por professar a fé cristã e foi atirado às feras, aos leões, para ser devorado. Ao ser atirado aos leões para ser devorado, Inácio disse o seguinte: eu sou o trigo de Cristo. Serei triturado pelos dentes de animais selvagens para poder ser considerado pão puro. Bem, depois de um certo período de paz para a igreja, a perseguição retornou de novo num quarto momento, no ano 161, durante o governo de Marco Aurélio. Foi uma severa perseguição à Igreja de Cristo. Nesse tempo, Policarpo, bispo de Esmirna, foi queimado vivo ao recusar negar a sua fé em Cristo. Antes de morrer, Policarpo afirmou: há 86 anos eu o sirvo, e ele nunca me faltou. Como então blasfemarei meu rei que me salvou? E assim morreu queimado. Nessa perseguição organizada pelo imperador Marco Aurélio, também vários cristãos foram executados nas cidades francesas de Lyon e Vienne. Alguns eram atirados às feras no anfiteatro, servindo assim de espetáculo para uma grande multidão. Outros eram amarrados em cadeiras de ferro incandescente e eram assim literalmente assados. Só depois de grande sofrimento e angústia acabavam expirando. O quinto momento de grande perseguição à igreja cristã aconteceu no ano 250 com o imperador Décio. Ele promulgou um edito, uma lei, que exigia pelo menos um sacrifício anual nos altares romanos aos deuses e à figura do imperador. Aqueles que ofereciam esse sacrifício recebiam um certificado chamado libellus. Óbvio que os cristãos daquele momento não se submeteram a isso e foram duramente perseguidos. O sexto momento de perseguição aconteceu sob o imperador Diocleciano, no ano 285. Diocleciano queria fortalecer o Estado romano e ele acreditava que não podia haver tolerância a outras crenças que não fosse a crença oficial do Estado romano. Foi nesse momento que foi desencadeada a mais dura perseguição à Igreja de Cristo. Diocleciano ordenou o fim das reuniões cristãs, a queima das escrituras, a destruição das igrejas e a prisão daqueles que insistissem em seu testemunho de Cristo. Surgiu também a obrigação de todos os cristãos oferecerem sacrifícios aos deuses pagãos, cabendo a pena de morte àqueles que se recusassem. Depois de tanta perseguição, no ano 311, Galério promulgou um edito que concedia tolerância ao cristianismo desde que os cristãos não tumultuassem a paz do Império Romano. No entanto, a perseguição só se encerrou mesmo em 313, quando o imperador Constantino promulgou o Edito de Milão. Esse edito concedia liberdade de culto e de crença não apenas ao cristianismo, mas também a outras religiões. A partir dali, então, o cristianismo teve de fato paz e liberdade. Ao refletirmos nesses primeiros séculos da igreja cristã e o quanto os primeiros cristãos sofreram de maneira desumana e mesmo assim não abandonaram a sua fé em Cristo, nós também temos renovada a nossa fé, a nossa certeza diante das nossas dificuldades, dos nossos sofrimentos, das nossas perseguições de hoje. Nós vivemos em uma outra realidade.
de paz, de liberdade, de crença, de culto. Temos que agradecer ao nosso bom Deus por isso. Mas também precisamos refletir. Até que ponto eu estou disposto a sofrer por causa de Cristo? Pense nisso. Que as pequenas dificuldades que você e eu hoje enfrentamos em nossa fé jamais sejam motivo de nos afastarmos de Cristo. Gostou desse vídeo? Então lembre de compartilhá-lo com seus amigos, com seus familiares, de curti-lo e também lembre-se de se inscrever no canal. Um abraço em Cristo e até o próximo vídeo.